É isso aí, galera. Encerrando mais um dia aqui na loja. Hoje, 31 de dezembro de 2022. Último dia do ano. Eu vim aqui pra loja trabalhar aqui no meu expediente. Graças a Deus, o Senhor tem abençoado. E é isso. Saindo aqui do Jabuti, Eusébio. Gostaria de deixar uma mensagem aqui para a gente refletir nesse final de ano. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10, que fala exatamente do momento em que os sacerdotes, os fariseus estão indo prender Jesus, estão indo ali ao encontro do Senhor. E aí Pedro, a palavra do Senhor diz que ele de pronto retira sua espada da bainha e golpeia o servo do sacerdote Caifás, cujo nome era Malco, e arranca ali a sua orelha. E aí o tempo fecha na hora. O Senhor Jesus, ele tem que intervir e o milagre ali acontece. E esse fato, ele nos traz uma grande reflexão a respeito da violência religiosa, né? Da violência espiritual que muitas vezes a gente se depara no meio que a gente convive. Às vezes nós agimos como Pedro, nós mesmos, né? Desembainhamos as nossas espadas e lutamos contra os nossos irmãos. Muitas vezes, por que eu chamo de violência religiosa? Porque muitas vezes o motivo é fútil. Porque o irmão não se veste como a gente se veste. Porque o irmão não fala como a gente fala. Porque a opinião do irmão não condiz com a nossa opinião. Então a gente parte pra cima com julgamentos, com preconceitos, com apontamentos, com críticas, e a gente acaba que ocasiona esse tipo de violência, né? A gente não sabe muitas vezes, quando é a gente que sofre, por que Deus permite essas coisas, e fica se perguntando: por que Deus? Por que eu estou passando por isso dentro da própria igreja, com os meus próprios irmãos? Por que os meus irmãos estão se levantando contra mim? A gente não entende. Tem coisas que a gente não entende mesmo, mas tem coisas que Deus permite para que a glória dele se manifeste, né? Como foi naquele episódio lá de Pedro e Malco, que Pedro não sabia que quando ele golpeou ali a orelha de Malco, ele não estava simplesmente causando um ferimento no corpo de uma pessoa, mas ele estava ali cortando o sonho de uma vida toda. Porque Malco, como estudioso e discípulo de sacerdote, ele sabia que para ele se tornar sacerdote, que era o sonho da vida dele, ele precisava ser perfeito, fisicamente falando também. Era um ensinamento desde a época de Abraão, quando as gotas do óleo, elas eram colocadas na ponta da orelha direita, no dedão da mão, no dedão do pé direito, toda uma simbologia. E o sacerdote precisava ser perfeito. Então,
quando o Malco ele olha no chão e vê a sua orelha, ele vê ali os seus sonhos cortados, toda a sua dedicação de uma vida toda que foi retirada dele ali. Eu acredito que uma dor emocional que superava em muito a dor física da perca da orelha. A gente que trabalha com a psicologia, que muitas vezes atende clientes que estão se autolesionando, a gente entende que em alguns casos a pessoa ela provoca uma autolesão para que aquela dor venha superar uma dor emocional que a pessoa está vivendo, que a pessoa está sofrendo. Mas nesse caso é a dor emocional que está superando a dor física do corte. Existem esses casos também. Quando chega nesse ponto, que é o pior de todos, quando a dor emocional ela supera e não tem mais dor física que faça a dor emocional desaparecer, é quando a pessoa chega no ápice do sofrimento mental. É quando a pessoa chega a pensar em tirar a sua própria vida. É quando a pessoa entende que não tem mais solução para ela a não ser a morte. E quando eu faço menção desse texto e imagino ali o sofrimento de Malco, perdendo as esperanças da realização de um projeto de vida que ele tinha. O futuro dele talvez fosse esse: uma depressão profunda por não poder realizar o seu sonho de ser sacerdote, o desejo de se suicidar, talvez, o limite, o extremo. Para ele ali tinha chegado o fim de todas as coisas. Malco, que possivelmente alguns estudiosos dizem que chegou a questionar com o sacerdote sobre esse encontro com o Senhor Jesus, para que não houvesse combate, sem saber que naquele momento ele iria ser a vítima, né? Tanto do combate como também da graça de Deus. Ele que tanto se dedicava para servir o Senhor, estava indo sem saber, perseguindo aquele a quem ele queria servir. Mas tudo isso foi revelado para Malco quando Jesus olhou para ele e pegou a sua orelha e colocou de volta no lugar. E eu imagino Jesus olhando nos olhos de Malco e dizendo: filho, neste momento eu restituo os teus sonhos. Eu lhe dou de volta a sua vida. Neste momento eu lhe dou um sentido agora, para você continuar vivendo. E é isso que Jesus faz, irmãos. Ele traz de volta a vontade de viver. Jesus, ele te dá de volta o sentido da vida. Jesus é aquele que restaura os teus sonhos. E eu quero desejar para você e todos que estão assistindo esse vídeo e nos acompanham nesse canal, que esse ano de 2023, independente de qualquer coisa, independente de qualquer tipo de combate, seja ele espiritual, religioso, político, qualquer coisa, que esse ano possa vir a ser o melhor ano das nossas vidas. 2023, um ano profético, um ano de bênção e de milagres e de prosperidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Deixe seu comentário, cogite se inscrever no canal para nos auxiliar, nos incentivar. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês refletirem, meus amados irmãos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir, na nossa 7ª etapa da Expedição Valente Fazedor de Chuva. Deus abençoe, feliz ano novo e fiquem todos na paz!